Olá pessoal, era pra gente estar junto na igreja, mas o Covid me pegou e pegou a Marília também. Então a gente achou melhor gravar esse estudo para a gente não quebrar nossa série de estudos, para que você possa ouvir com calma em casa, preparar para refletir melhor isso na sua célula. Eu espero que esse estudo seja uma bênção para você, como foi para mim ao prepará-lo. Bom, nós estamos então ampliando o assunto que nós tratamos no Nova Unção, nós estamos falando sobre a relação do cristão com a cultura. A Nova Unção nós falamos sobre o ministério de reconciliação que nós recebemos de Deus, está lá em 2 Coríntios 5, de 18 a 21. Então nossa missão não é cristianizar coisas ou pessoas, mas reconciliar o homem com Deus. E isso é possível se a gente anunciar a vida, a morte, a ressurreição de Jesus de maneira eficaz. Nós não queremos levar Cristo para a vida que as pessoas têm, mas a gente quer levar as pessoas a viverem a vida de Cristo, porque Ele é a única resposta eterna para todos esses questionamentos que o mundo tem por viver a agonia de estar separado do seu Criador. E no último estudo nós começamos falando sobre como deve ser nosso engajamento cultural, como nós vamos aproximar dessa cultura, alguns aspectos desse engajamento cultural, compreendendo que se nós não entendemos qual foi a missão de Jesus, nós não vamos entender também qual é a nossa missão nessa cultura. E nós falamos no último estudo de dois aspectos desse engajamento cultural. Nós falamos que esse engajamento cultural deve ser esclarecido e sábio, ou seja, nós devemos conhecer profundamente a palavra de Deus para anunciar Cristo corretamente, sob pena de criar uma ideia sobre Cristo que não é a da palavra de Deus. Mas esse conhecimento deve ser também muito sábio. Sem a sabedoria da palavra, nós corremos o risco de afastar as pessoas do Evangelho, ao invés de atraí-las para o Evangelho. Falamos também ainda que esse engajamento cultural deve ser confiante e humilde. Isso é na palavra de Deus que essas palavras podem ser harmonizadas. Porque nós devemos confiar naquele que nos chamou, porque Ele é que vai fazer a boa obra, Ele que vai dar relevância à igreja, Ele que vai fazer com que a transformação na sociedade aconteça. Nós devemos ser humildes porque nós devemos ter a convicção de que nós não temos nada a oferecer a esse mundo, nós não somos nada, mas em Jesus, por causa dele, nós somos instrumentos de manifestação desse reino. E a relevância que a igreja, que o reino de Deus passa a ter por causa de nós é por causa de Jesus e não de nós mesmos. E o tema de hoje é falar um pouquinho sobre o engajamento cultural cristão ser cristocêntrico. E aí você deve estar se pensando, bom, mas isso não é meio óbvio? Se nós vamos fazer um engajamento cultural cristão, não é meio óbvio se nós somos cristãos que esse engajamento cultural só pode ser voltado para Cristo? Infelizmente não é bem assim. Como nós falamos algumas vezes no último estudo, os valores cristãos são muito mais populares do que Jesus e seu evangelho. Deus é amor, você ouve por aí, você ouve falar sobre perdão, você ouve falar sobre solidariedade, sobre caridade, sobre dar a outra face. Todas essas coisas que as pessoas pensam da palavra de Deus geram uma moralidade muito atraente para a sociedade, né? Não são valores ruins, então as pessoas não têm resistência a eles. As pessoas têm resistência a Jesus Cristo e ao seu Evangelho, porque aí traz um comprometimento maior, porque a gente deixa de falar de aspectos do caráter, aspectos, sentimentos, e começa a falar de salvação, começa a falar de pecado, começa a falar que as pessoas precisam de um Salvador, e isso as pessoas não querem. E uma moralidade cristã sem Cristo ela é vazia. Jesus nunca disse nem fez algo que não fosse para apontar para o reino dele, para o seu pai ou para ele mesmo. Ele não queria criar um livro de bons costumes, de um bom moral. Ele não queria promover o bem-estar das pessoas. Então, quando a gente olha para o choque que Jesus Cristo teve com a sua cultura, a gente aprende algumas coisas para que nós possamos fazer o nosso engajamento cultural da maneira mais correta. Só que quando a gente vai olhar para Jesus, às vezes a gente esquece que o anúncio do reino não foi feito à margem da sociedade na qual Jesus vivia. Porque, afinal de contas, o reino é algo social, não é algo somente espiritual. A gente esquece da natureza humana de Jesus, a gente se esquece do contexto cultural complicado que ele enfrentou, né? A gente às vezes imagina que Jesus veio
fez discursos maravilhosos, pregou o evangelho, operou seus milagres, algumas pessoas acreditaram, outras não. Depois ele foi para a cruz, ressuscitou e é isso. Só que Jesus estava interagindo com pessoas. Quando Jesus chegou, já existia uma cultura póstuma, uma cultura judaica, uma cultura cristã, uma cultura pagã, uma cultura helênica, tudo misturado, e Jesus estava ali no meio, interagindo com pessoas. Então, quando a gente olha para esse contexto, é importante a gente entender que Jesus enfrentou uma realidade cultural complicada. Às vezes a gente olha para nós e acha complicada, mas a de Jesus era igualmente complicada. João Batista, por exemplo, era tido como uma pessoa incomum para aquela época. Até a descrição que a Bíblia faz dele, né, o modo como ele se vestia, o que ele comia. E ele pregava o arrependimento e ele começou a falar de um anúncio ainda mais incomum. Ele disse assim, em Mateus 3, 11: Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus vem e no início ele aparece mais como um profeta maluco, aparentemente como existia alguns naquela época, né? Se você não assistiu ainda aquela série The Chosen, é legal, lembrando que é uma coisa artística, não é Bíblia, então ali tem coisas que não estão na Bíblia, mas é muito interessante porque você vê esse aspecto de Jesus entrar numa cultura e as pessoas começarem a olhar para ele como um maluco, quem é esse cara? Só que aí ele começa a falar de um reino muito diferente. Um reino onde tudo parece de ponta cabeça, tudo parece oposto do que as pessoas estavam acostumadas. Porque nesse reino, os menores são os maiores, os últimos são os primeiros, os adultos devem ser como crianças, né? O maior é quem serve, as pessoas que cometem imoralidade são perdoadas. Então, Jesus começa a falar de uma maneira que não faz muito sentido. O problema começa quando Jesus, falando essas coisas, começa a revelar a si mesmo como o Messias. O Messias esperado começa a praticar ações e anunciar palavras que até então eram impensáveis para um judeu fiel à palavra de Deus daquela época. Jesus, então, era um profeta judeu que mantinha firme as tradições de Moisés, mas dizia que estava se movendo além delas para cumprir o verdadeiro propósito de Deus. Ele cura no sábado, ele diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Isso começa a criar algumas revoluções naquela época, começa a ter um agito da liderança religiosa, na liderança civil. Peraí, opa, o que esse Jesus está falando? Jesus começou a confrontar, então, tradições religiosas vazias, leis morais criadas pelos homens, até mesmo leis civis que contrariavam Deus e sua palavra, mas ele fazia isso com um propósito claro e certo: anunciar o reino de Deus, a sua justiça e alcançar pessoas para esse reino. Então, Jesus, naquela época, começa a criar um agito muito grande, uma revolução muito grande. E a gente olha para a palavra de Deus e vê Jesus fazendo uma crítica muito forte aos religiosos daquela época. Em Mateus 23:3, você vai ver Jesus censurando os escribas e fariseus e dizendo o seguinte: Mateus 23:3. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se apresentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus estava chamando importantes líderes religiosos daquela época de hipócritas. Eles falavam sobre coisas importantes, mas eles mesmos não as faziam. Falavam de virtude que eles não tinham. Eles falavam de boas obras, mas eles não as praticavam. Tá, mas o que isso tem a ver então com a nossa relação com a cultura? Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente pode ficar fascinado pela forma como ele falava contra a cultura daquela época, como as coisas que ele fazia eram revolucionárias e sacudiam lideranças, governos, cidades inteiras. Mas isso pode nos levar pelo caminho equivocado de achar que o nosso engajamento cultural tem como primeiro propósito causar, né? Contrariar tudo e todos que não são de Jesus para a gente mostrar que nós estamos certos, que nós temos a cultura do reino, que esse mundo está errado. Mas se vocês olharem para a evolução do estudo que a gente está fazendo, de propósito a gente começou falando sobre conhecimento da palavra, sobre sabedoria, sobre humildade, sobre submissão, antes da gente pensar como enfrentar essa cultura. E a gente fez isso porque isso são pressupostos muito importantes, essenciais para a gente caminhar na direção correta.
nosso engajamento cultural ele é cristocêntrico porque ele deve apontar para Jesus e para Jesus somente. E para isso, nada melhor a gente olhar para o que Jesus fez para a gente fazer isso da maneira correta. Senão a gente vai achar, e muitas pessoas hoje se equivocam nisso, que a nossa missão aqui é sermos os chatos, de chegar para as pessoas e apontarem para os erros dela e falar: olha, vocês estão errados e quem está certo somos nós, vocês têm que viver como nós. Só que é, isso não é a nossa missão primeira, isso não é a maneira mais eficaz da gente agir. Então a gente tem que olhar não para o efeito que Jesus trazia, mas para a causa, por que ele estava fazendo aquilo e o que ele queria fazer com aquilo. Das muitas parábolas que Jesus ensinou, eu vou pegar aqui uma delas, uma muito conhecida, para a gente então fazer uma breve reflexão sobre isso. A parábola do bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano fala de um intérprete da lei, uma espécie de advogado, que queria colocar Jesus à prova e perguntou para ele: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aliás, é interessante que essa pergunta direta para Jesus foi feita poucas vezes, né? Talvez essa tenha sido a segunda vez. Eu me lembro do jovem rico e dessa vez desse intérprete da lei. E Jesus, sabendo que ele era o intérprete da lei, respondeu para ele: o que está escrito na lei? E ele respondeu de maneira certa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou que ele estava certo. Muito bem, então faz isso, você vai viver. E ele faz então a pergunta de R$ 1 milhão. Quem é o meu próximo? Então Jesus passa a contar a palavra do bom samaritano, que está em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 30. Jesus fala assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-se semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou ao largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou ao largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-os sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou. E o intérprete da lei lhe respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Essa parábola é uma parábola muito interessante e a gente às vezes não atenta para o fato do que Jesus estava querendo ensinar ali. Quem eram os samaritanos para os judeus? Eles eram inimigos dos judeus. Os judeus os consideravam piores do que os romanos. Diversas leis consideravam os samaritanos impuros, suas mulheres, as cidades que eles passavam, as coisas que ele tocava. Para vocês terem uma ideia, uma vez Jesus foi a uma aldeia samaritana que não recebeu, né, que não deu lugar para ele passar a noite. Está lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 51. O ódio dos judeus era tão grande pelos samaritanos que você vai ver Tiago e João perguntando para Jesus assim, diante dessa rejeição daquela aldeia samaritana: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então você percebe que o samaritano não era uma boa pessoa para o contexto judaico daquela época. O só fato de Jesus colocar bom e samaritano juntos já era um escândalo. Seria, nos dias de hoje, como você usasse a expressão um bom terrorista, né? Um bom terrorista do Hamas. Um cara do Hamas que é terrorista, mas é uma pessoa boa, né? A dúvida, então, que fica é por que Jesus escolheu como herói dessa história, como uma pessoa importante dessa história, um samaritano. Porque se a história fosse sobre compaixão, Jesus poderia ter escolhido outra pessoa. Mas Jesus, de propósito, disse que o levita e o sacerdote ignoraram ali aquela pessoa que estava caída, mas o samaritano não. O samaritano desceu do seu animal, colocou lá a pessoa que estava no chão, quase morta, levou para uma hospedaria, gastou o seu dinheiro, falou que poderia pagar mais se precisasse, cuidou daquela pessoa.
É porque essa história não é uma história sobre uma boa ação. É uma história sobre uma boa pessoa, um bom samaritano. E Jesus partiu do texto sobre o amor de Deus e ao próximo para ensinar como os efeitos do reino poderiam alcançar todas as pessoas, independentemente de quem sejam, até um bom samaritano. A cultura na qual Jesus vivia poderia muito bem acomodar a ideia de que um bom samaritano jamais poderia ser alguém bom e importante. Mas na cultura do reino, não. Alguém que verdadeiramente quer viver eternamente manifesta o amor como Deus mandou manifestar, incondicionalmente. Não importa quem é o próximo. Importa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o tal do amor ágape que tem nessa história, né? Um amor ousado, né? O samaritano fez o bem sem se importar com as diferenças religiosas. Ele foi inconveniente, né? Ele teve que agir, ele teve que parar o que ele estava fazendo. Ele foi arriscado, né? Aquele homem caído no chão poderia ser, na verdade, um salteador, um assaltante que estava ali fingindo de morto. Tomou o tempo do samaritano, né? Ele interrompeu sua agenda, parou o que ele estava fazendo para cuidar daquela pessoa machucada. E foi caro para ele, né? Ele teve um gasto perdido, né? Eu vi um comentário sobre essa parábola falando que se fosse um judeu ajudando um judeu e essa história fosse contada depois em algum tribunal, esse tribunal poderia reconhecer o direito daquele que ajudou de receber o dinheiro de volta daquela pessoa que foi ajudada. Mas como era um samaritano ajudando um judeu, era um dinheiro a fundo perdido. Ele não ia receber de volta esse dinheiro que ele usou para ajudar aquela pessoa machucada. E principalmente esse amor foi um amor que compromete o status social, porque a gente olha muito o lado do judeu, de escandalizar-se com o samaritano, mas a gente não olha para o lado do samaritano. Os samaritanos odiavam os judeus. Então, quando aquele samaritano chegasse na cidade dele e as pessoas. A história chegasse e as pessoas falaram: peraí, você ajudou um judeu, né? Ou um não samaritano? O escândalo seria o mesmo. Essa pessoa teria sérios problemas. Mas esse amor ágape, ele não se importa com reciprocidade, né? Ele não faz algo esperando algo em troca. Você já participou de algum amigo oculto? Quando é estabelecido um valor, né, para o presente, toda vez que eu participava de um amigo oculto, né, no colégio, a pessoa não faltava no dia do sorteio. Mas já pensou aquele amigo oculto que as pessoas falam assim, ó, é R$ 100 só, aí você compra um presente de R$ 100. Só que chega lá, todo mundo comprou um presente mais caro, você fica assim, puxa, eu vou dar um presente de R$ 100, estou dando um presente de R$ 1.000. Você fica com aquela sensação de injustiça. Tinha uma regra, mas ela foi quebrada, mas, poxa vida, não era R$ 100? Mas todo mundo está dando presente de R$ 1.000, parece que o meu presente é pior, né? Naquele momento que o bom samaritano estava agindo, ele não estava esperando nada em troca. Aliás, muito pelo contrário, ele estava sofrendo prejuízo de estar fazendo aquilo, mas ele estava fazendo porque ele queria. Então a gente, no lugar de aprender que nós temos que odiar os nossos inimigos, Jesus estava falando justamente o contrário. Nós temos que amá-los. Por quê? E aí você olha para a perspectiva de que Jesus sempre estava anunciando o reino. E ali, no fundo, ele estava ensinando que Deus tomou a iniciativa de amar o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho para viver e morrer em nosso lugar, para que nós tenhamos vida eterna. E nós recebemos isso de graça, né? Um favor imerecido. Então, se nós recebemos esse amor de Deus, e ele nos salva para manifestar esse amor para outras pessoas, ele nos dá a iniciativa de amar e servir outras pessoas com liberdade, por causa do amor que ele nos deu, né? Então nós podemos amar porque ele nos amou primeiro. Tá, João, mais uma vez, o que isso tem a ver com o nosso engajamento cultural, porque parece que a gente está falando aqui só do amor e do amor e do amor. É que a gente não pode cair na tentação de achar que ser contra a cultura significa reagir à cultura com a mesma força que ela nos ataca, né? É muito comum hoje você ver as redes sociais como um palco dos valentes, né? As pessoas vão para as redes sociais e alguém vai lá e fala contra a família. Aí vai outra pessoa e fala a favor da família. Aí vai alguém e fala contra o casamento. Aí vai alguém e fala a favor do casamento. E fica essa briga, né? Esse duelo de forças, né? E o ponto aqui que eu acho importante a gente entender é que nós não vamos reagir à cultura do mundo.
Nós vamos agir com a cultura do reino. E isso foi o que Jesus fez, isso muda tudo. Nós não vamos pegar uma contracultura e ficar tentando bater na cultura do mundo. Não é isso. Nós vamos reagir, nós não vamos reagir, nós vamos agir com a cultura do reino, porque a nossa resposta é diferente porque ela é de outro reino. O amor que Deus mandou a gente manifestar conforma tudo. Por isso que nós somos chamados a sermos reconciliadores, pacificadores. Isso não significa que nós seremos passivos às injustiças desse mundo. Jamais. Jesus nunca se omitiu, Jesus nunca se calou diante de uma injustiça. Mas o fato é que nós não vamos reagir com a violência do mundo contra o mundo, né? O mundo funciona à base da violência, né? Uma violência vem, uma violência é devolvida e quem tem mais força prevalece. Essas são as ondas de violência com as quais o mundo trabalha. Nós não, quando recebemos essa onda de violência, a gente faz essa onda de violência parar em nós, servindo as pessoas sem confundi-las com as suas ideias provavelmente contaminadas pelo pecado. E esse é um grande erro que a igreja tem cometido, confundir as pessoas com as suas ideias. A gente não pode achar que a nossa missão cultural é ficar batendo nas pessoas para ganhar uma discussão, para ganhar um argumento teológico mais bonito, mais bem preparado. Sempre quando Jesus estava fazendo o que ele fez, tinham pessoas no caminho. Ele estava fazendo por causa das pessoas. Ele estava fazendo porque ele estava anunciando e construindo um reino eterno. Jesus foi revolucionário não pela reação dos governantes daquela época, não pela reação dos pensadores, dos filósofos, dos religiosos daquela época. Jesus foi revolucionário naquela cultura, naquela sociedade, porque ele agiu em favor das pessoas, anunciando o reino de Deus. Ele teve compaixão, ele curou, ele libertou, ele não se calou, ele defendeu. Foi o resultado dessas ações, dessas palavras de Jesus nas pessoas que produziu a mudança cultural, que produziu a mudança social. Então, você percebe que Jesus estava muito mais preocupado em fazer o que ele tinha que fazer, em agir de acordo com os objetivos do reino, do que reagir àquela cultura. Então, nós temos essa perspectiva de pegar esse amor que nós recebemos de Deus e jogar para as pessoas, entregar para as pessoas, apontando para Jesus. Uma definição muito interessante sobre a igreja nessa perspectiva que eu li enquanto preparava esse estudo é que a igreja é a única comunidade que existe para o benefício de seus não-membros. Então, quando nós estamos em igreja, é maravilhoso, nós estamos juntos, nós nos apoiamos, nos suportamos, somos amigos, mas nós estamos pensando naqueles que não estão conosco. Temos que pensar. Temos que olhar para fora da igreja e pensar que como, enquanto igreja, nós podemos alcançar essas pessoas. E isso é tão importante, a manifestação do amor ágape, a manifestação de um amor incondicional, que quando Jesus foi falar do fim dos tempos, ele deu destaque não à imoralidade, não, ele deu destaque à falta de ética, não, ele deu destaque lá em Mateus 24:12, à falta de amor. Ele falou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu espero que você compreenda que isso não é algo utópico, isso não é algo romântico ou filosófico. O amor que Jesus espera de nós, ele é concreto, ele é intencional, ele é ativo. Nós não defendemos os valores do reino contra essa cultura. Nós temos que ser a personificação desses valores, porque nós não podemos ser acusados, como foram os religiosos daquela época, de falar sobre coisas que nós não vivemos. Então, nosso engajamento cultural, ele é cristocêntrico, ele deve se voltar para Jesus, que nos leva a amar incondicionalmente. Se esse amor faltar, nós corremos o risco de falhar, e falhar muito, na nossa missão de transformar a vida das pessoas para que a cultura seja transformada. Então, a ideia desse estudo, ele é um pouco mais breve do que os outros que nós tivemos, é olharmos para Jesus e aprendermos como esse amor sobre o qual Jesus estava falando deve orientar o nosso engajamento cultural, né? Então, depois que nós fizemos esse trajeto dessas características, nós vamos finalizar o nosso último estudo, o estudo número 3, falando sobre a perspectiva desse engajamento cultural ser crítico. E aí a gente vai tratar
de como nós, como cristãos, temos que olhar para as coisas que acontecem no mundo e aprender com o filtro do evangelho, a rejeitar coisas, a aceitar coisas, mas ser críticos, fazer julgamento de acordo com a palavra de Deus. Bom, como eu falei no primeiro estudo, eu quero em cada um desses estudos indicar livros para vocês aprofundarem esse assunto, e hoje eu vou indicar dois. O primeiro deles, esse aqui, O Reino de Ponta Cabeça, de Donald B. Craybill, um livro muito interessante. Essa reflexão sobre o bom samaritano, sobre a mulher samaritana, está nesse livro, um livro muito interessante para entender como Jesus pensava e agia segundo a mentalidade do reino, e isso era o que era revolucionário na vida dele. E outro é um livro um pouquinho mais, vamos dizer assim, filosófico, mas ele também tem aspectos muito práticos, que é O Cristão e a Cultura, Orientação Bíblica para o Crente, de Michael Horton, um livro curto, muito interessante também, que traz muitas aplicações práticas sobre essa relação com a cultura. Eu espero que eu não tenha sido tão prolixo, porque às vezes a gente está falando de cultura, de sociologia, e eu tento dosar as palavras para a gente não ficar aqui falando só de ideias, mas falar de palavras que realmente transformam as nossas vidas. E eu espero você no próximo estudo, que com a graça de Deus vai ser junto lá na igreja, porque eu já não quero mais Covid. Que Deus abençoe.